No vídeo de hoje nós veremos os tipos de grupos de audição. Então, de maneira geral, que tipos de grupos que existem, né, de comportamento, tipo de comportamento que o grupo tem durante a audição, durante o tempo de compartilhamento. Então, o primeiro grupo que nós queremos ver hoje sobre os grupos de audição é o grupo barulhento. É mesmo, temos esse grupo barulhento aí. Temos algumas dicas de como lidar com esse grupo barulhento. O grupo barulhento é aquele grupo onde existem muitas murmurações, conversinhas em voz baixa entre os participantes, de maneira que o líder e os demais participantes acabam se sentindo desconfortáveis, distraindo a atenção para o conteúdo do curso. O que nós devemos fazer? Quais as recomendações para o líder? Como ele deve agir, né? O líder deve estar muito atento a esse tipo de interrupção. Muitas vezes é sutil, mas é um murmúrio constante. E nós vamos ver, então, algumas dicas aí de como agir com esses grupos, quando o grupo age dessa maneira, né? Em primeiro lugar, dirija o olhar aos participantes. Então, você vai identificar quais são os participantes que estão fazendo aquelas conversinhas, aqueles murmúrios, conversando entre si, desviando a atenção, e você vai dirigir o olhar para eles. Em primeiro lugar. Uma outra opção também é fazer uma pergunta para eles, para que em vez de eles ficarem conversando entre si, eles possam falar abertamente aos demais. Então, dirige o olhar ou faça uma pergunta. Segunda opção é você também caminhar em direção às pessoas que estão conversando e parar em frente a essas pessoas para que elas percebam então que você está notando que elas estão fazendo barulho e atrapalhando um pouco o grupo, certo? Caminhe, ande um pouco, circule na sala e pare em frente a essas pessoas. A outra maneira de você agir quando pessoas estão conversando, tornando o grupo um pouco barulhento, é também, ainda mais quando você percebe que o ruído ele se torna generalizado, né? Então, quando você percebe que há um barulho geral, as pessoas estão conversando muito, então uma das atitudes que você pode ter é mudar a atividade. De repente, convidar o grupo para cantar uma música que tenha referência ao que está sendo ouvido, ou mesmo você pode pedir para eles ficarem em pé, em círculo, dar as mãos, fazer uma oração, clamando ao Senhor a presença dele ali. E se for necessário mesmo, fazer uma pequena pausa, um pequeno recesso. Às vezes as pessoas estão precisando beber água, ir ao banheiro, um tempo pessoal, para o pessoal acalmar os ânimos, tá bom? Então, você vai passar por situações onde o grupo está barulhento e aí estão algumas dicas de como lidar com esse grupo. Um outro tipo de grupo que também acontece, tipo de reação, é quando o grupo é um grupo silencioso. Sabe aquele grupo onde impera um silêncio total, onde as pessoas não estão falando, estão totalmente caladas, sem participação. Então você tem que investigar as causas. Pergunte, por que será que está acontecendo? Por que o pessoal está tão silencioso assim? Primeiro você vai pensar, será que eu preparei um ambiente adequado? Né? Será que esse ambiente aqui ele proporciona o compartilhamento? Será que as pessoas estão realmente olhando umas para as outras? Será que eu estou dando liberdade às pessoas para elas falarem? Às vezes eu estou sério demais. Então você vai procurar se tem alguma coisa que está atrapalhando o ambiente ficar leve, tranquilo, um ambiente propício a compartilhar e fazendo com que as pessoas fiquem mais silenciosas, caladas, sem querer participar. E talvez a próxima vez você vai procurar fazer mudanças, né? Preparar de outra maneira, ou com perguntas melhores, perguntas que gerem uma participação, perguntas abertas e amplas. Nós vamos estudar sobre como fazer perguntas em outra aula, tá bom? Agora, outra causa também, que às vezes faz com que o grupo seja silencioso, é porque às vezes as pessoas não estão com confiança para conversarem, para exporem as suas ideias, para falarem, se sentem às vezes intimidadas,
Às vezes também o tema do dia não está interessante, por isso que não há muita gente falando, ou perguntando, ou participando, mas preste atenção, porque o silêncio contínuo pode significar uma indiferença do grupo. Isso não é bom. Nós queremos um grupo animado, participativo, que corresponda, que faça perguntas, que compartilhe suas experiências. Esse aí é aquilo que nós estamos realmente querendo. É possível também que a razão do silêncio seja alguma coisa que está levando essas pessoas a se desconcentrarem. É alguma atividade que está acontecendo, às vezes alguma criança, alguma coisa que está chamando a atenção das pessoas, fazendo essas pessoas pensar em outra coisa e se desligando do grupo, e por isso gerando um silêncio generalizado. Né? Procure perceber se existe algo que está tirando a atenção do grupo, levando o grupo a não ser um grupo participativo, tá bom? Você deve usar atividades dinâmicas, atividades que gerem perguntas direcionadas, perguntas que gerem a participação de mais pessoas. Não permita que uma pessoa só monopolize a discussão, fale o tempo todo, e nós vamos ver isso na aula, como fazer boas perguntas, tá bom? Como lidar com esse tipo de situação. Mas existe esse grupo, que é um grupo silencioso, e nós não queremos um grupo apático, indiferente, silencioso e não participativo. O próximo tipo de grupo que nós queremos analisar é um grupo que é indiferente. Nesse tipo de grupo, os membros do grupo, eles não estão tão silenciosos, mas mesmo assim, eles não estão muito interessados, eles parecem um pouco distraídos, às vezes fugindo do tema, falando outras coisas. Talvez os assuntos comentados naquele momento foram simples, não foram tão interessantes, ou mesmo já são muito conhecidos pelos grupos e o grupo não quer muito discutir ou falar, então acaba gerando um pouco de diferença ao assunto, ou não parece que não há nada de novo ali a acrescentar, e aí isso gera uma ideia de que nós estamos perdendo tempo nisso aqui. Então é importante que você extraia de cada texto da palavra de Deus as lições importantes, que sejam relevantes, que você traga informações e gere o interesse das pessoas por aquilo que está sendo dado. Algumas recomendações quando você encontra um tipo de grupo indiferente. Primeiro, é importante você não ser indiferente, você manifestar a sua paixão, mostrar que aquilo ali é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ela é poderosa, e que você tem compromisso com a palavra de Deus e com toda a palavra de Deus, que é Deus falando. Se Deus está falando alguma coisa, tem ali de alimento, de poder, de vida, de unção. Então tem que começar pelo seu interesse por aquele texto que está sendo compartilhado e ouvido ali. Uma outra dica para o grupo não ser indiferente é você compartilhar testemunhos pessoais, a sua vida, o que esse texto tem falado com você, aquilo que tem acontecido também em outros lugares. E porque quando você conta a sua própria experiência, você está aproximando a palavra de Deus da vida real, daquilo que faz sentido, daquilo que traz transformação. O que isso tem a ver com a minha prática? Então, compartilhe vivências, testemunhos, experiências seus e de outras pessoas. Uma outra dica para o grupo não se tornar indiferente é você sempre ter em mente que a palavra de Deus ela é poderosa, ou seja, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus ela tem o poder de fazer aquilo para o qual Deus a determinou para fazer. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Às vezes um propósito de condenação, mas ela cumpre o propósito. Então creia no poder da palavra de Deus. E assim você vai também levar cada participante a permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Ele tem que desejar ser uma boa terra para que a semente daquele dia que está sendo plantada na vida dele não caia num terreno duro, espinhoso, num terreno pedregoso, mas que ele seja cada dia, cada reunião, uma terra boa e que a palavra produza os frutos na vida dele.
os frutos que Deus designou para produzir. Um outro tipo de grupo também que às vezes acontece é um grupo hostil. Sabe aquele grupo que está agressivo, aquele grupo que está com a cara fechada? Às vezes a atitude autoritária e prepotente do líder pode provocar uma reação hostil, agressiva do grupo para com o próprio líder, né? E acaba que a reunião se transforma numa luta de forças, né? Que não conduzem a nada, senão ao fracasso do programa. Então, algumas vezes é combinado a um ambiente hostil de agressão com ironia, com zombaria. Isso pode provocar a desistência dos participantes. Algumas recomendações quando você percebe que há hostilidade dentro do grupo. Você precisa atuar com sensibilidade, não atuar como de maneira autoritária, mas sensível, com modéstia, com humildade, sempre lembrando que a palavra é a verdade, mas você não é o dono da razão e não tem todas as respostas, e não existem às vezes respostas, visões únicas. Permitir que as pessoas também exponham os seus pontos de vista, exponham aquilo que Deus tem falado ao coração delas. Então também você não deve ser aquele que monopoliza e que sabe tudo. Isso é importante para que o grupo não se torne um grupo hostil. Outra coisa é perceber que você também está aprendendo a conhecer a Deus como todo o grupo, ou seja, há uma atitude de humildade, a sensibilidade e a humildade, mostrando que você não é o chefe que sabe tudo, né? Que você não é apenas um líder que está ali para facilitar, para oferecer ajuda e para aprender junto com eles as verdades da palavra de Deus. Agora o próximo grupo é o grupo que todos nós queremos e sonhamos, né? Aquele grupo participativo, o grupo ideal que todos desejamos para desenvolver o programa Fé Vem pelo Ouvir. Se o propósito do grupo, que é escutar a palavra de Deus com o coração aberto, ouvindo, compartilhando, se esse propósito está bem claro, o grupo ele deve se interessar. Ele deve ser um grupo aprendiz da palavra de Deus, aprendizes praticantes, ouvintes praticantes. Agora, se, por outro lado, as motivações e as necessidades são conhecidas, e se a gente estiver sempre utilizando as nossas vivências, tivermos atitudes e atividades adequadas, e nós estivermos compartilhando com profundidade a vida de Deus revelada na sua palavra, então nós vamos garantir a participação, garantir o interesse de cada um dos participantes. Isso acontece normalmente quando o líder segue algumas recomendações. As recomendações estão aí. O líder deve aproveitar ao máximo cada participação. Isso é, você tem que querer que as pessoas participem e não monopolizar. Não é uma aula, é uma vivência onde as pessoas vão abrir o coração e expor dúvidas e também expor convicções geradas pela palavra de Deus. Você precisa então valorizar cada um que participar. Quando você valoriza as pessoas, mantém o interesse e a paixão e o compromisso com a palavra de Deus. Então, o que você deve fazer quando você tem um grupo difícil? Quando estamos à frente de um grupo e temos que captar a atenção e o interesse para aprender de Deus, aprender a palavra de Deus. Nós não apenas temos que ser motivadores, mas também temos que ser conhecedores das características de cada participante. Quando você conhece cada participante, você procura conviver com eles em momentos extra-grupo, né, você deve saber quem é cada um individualmente, conquistar, cativar a amizade, visitar essas pessoas, convidá-las, fazer uma ligação durante a semana, chamá-las para a reunião, falar o quanto cada uma delas é importante. Então isso você vai cativar o grupo. Também você deve entender que você, de certa maneira, é um guia espiritual para essas pessoas, de todos os participantes. Por isso é necessário um compromisso seu, firme, com a palavra de Deus, com a oração, com o discipulado,
com a intercessão por essas pessoas para que elas permaneçam firmes no grupo, aprendendo ali. Então você também tem que levar em conta fatores como a idade, como o sexo, o contexto dos participantes, para poder extrair melhor de cada faixa etária, de cada tipo de pessoa, a sua participação. No próximo vídeo nós vamos aprender como lidar com diferentes situações individuais que acontecem durante o grupo, quando pessoas, não o grupo todo está agindo, mas uma pessoa fala demais, uma pessoa é indiferente, uma pessoa dá uma resposta errada, uma pessoa está agressiva. Vamos ver então como lidar individualmente com a reação das pessoas, tá bom? Então até o próximo vídeo, em nome de Jesus.